Olá, pessoal. Essa é a segunda parte da live com o arquiteto urbanista Diego Moraes. A live está tão gostosa que a gente abriu novamente e eu vou aguardar aqui, olha, a Binha entrando. Pronto, o Diego chegou. Vamos lá continuar. Dando aí os coraçõezinhos para avisar para o pessoal que a gente voltou, tá certo? Segunda parte, embora, né? Pronto, Diego. Vamos Vamos então continuar. Tá salva lá no IGTV a primeira parte. E aí a gente continua o nosso papo. Bom, aguardar um pouquinho vamos para o pessoal conseguir recapitular. entrar? Eu acho que sim. O Tá. pessoal fica apertando aí os coraçõezinhos, que aí sinaliza. Uhum. É, olha aí, Rejane chegou, Vitória. Pronto, o pessoal tá retornando aí. É, sim, Diego. Aí a gente estava naquela parte do partido, né? E você também estava falando da questão dos professores na faculdade, né? Uhum. Vamos, vamos finalizar essa sua observação, né? Para que a gente dê a continuidade, né? Uhum. Não, aí rapidinho, só concluindo, vou resumir. Eu acho que assim, de fato, é interessante que os professores trabalhem melhor essa questão de fato, ele não privar o aluno da parte de criação. Eu acredito que ele pode fazer o seguinte, ele pode estabelecer uma exigência mínima, mas de fato, se o aluno ele quiser usar, ele ir além de fato, isso é uma coisa que ele precisa, na verdade, é incentivar isso, porque isso vai ser bom para a formação do estudante. Então, Uhum. imagina feito, por exemplo, o estudante, ele se depara com uma situação nova, que de fato Sim. ele nunca trabalhou. E isso ao longo da minha vida, depois de formado, acabou acontecendo algumas vezes. Então, se eu não, digamos assim, eu não ousasse, eu não me arriscasse tentar algo diferente desde o período da faculdade, eu com certeza eu não conseguiria trabalhar bem essa questão de sempre que eu me, digamos assim, estivesse diante de uma situação nova que eu não tinha nenhuma experiência. Então, o que é que acontece? Quando essa situação, ela acontece, como você mesmo falou, Amanda, nessa primeira parte, a questão da transparência, eu sou muito claro com o Uhum. cliente. Eu digo, olha, esse tipo de projeto eu nunca desenvolvi. Porque, feito, por exemplo, hoje eu estou desenvolvendo um projeto de um parque aquático e, de fato, quando me procuraram, o pessoal chegou, ó, a gente está querendo que você desenvolva esse tipo de projeto e tudo mais. Eu fui bem claro com eles. Eu digo, olha, eu já desenvolvi projeto de parque, de praça, já desenvolvi isso, já desenvolvi aquilo, mas de fato um parque aquático eu nunca desenvolvi. Porém, a metodologia que eu aprendi na faculdade, e eu lembro isso até, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei exatamente dessa maneira. A metodologia que eu aprendi na faculdade ela me deu embasamento para eu conseguir ir em busca dessas informações, fazer uma pesquisa para de fato eu conseguir me preparar para desenvolver esse projeto que você espera. Então, isso só foi possível porque, digamos assim, eu levei, digamos assim, vários puxões de orelha dos professores e tudo mais, mas foram puxões de orelhas bons, eles mostrando de fato qual caminho eu deveria seguir, mas não impondo qual. Eles apenas, como você me falou, eles orientaram. Então, de fato, eu acredito que Sim. assim, o papel do professor é ele mostrar como de fato o aluno deve desenvolver e assim orientar o que de fato é bom, é legal e o que não é, mas não impor o que pode e o que não Uhum. pode. Deixa a critério dele, deixa que ele vai aprender com os erros e acertos. Sim. Ele descobriu o seu próprio traço, né? Ele se descobrir de Ele, fato. né, se descobrir de fato. Tem muitos professores que gostam eu falei em traço porque eu me lembrei dessa palavrinha. Tem muito professor que quer deixar a marca dele no projeto do aluno, Uhum. né? Então, na hora que ele está Assim como também orientando, tem muito arquiteto que quer impor o estilo dele em cima do projeto do cliente.
Isso. Aí por isso que eu acho importante a parceria. E a parceria começa na faculdade, né? O professor ele tem que ver que ele é parceiro desse aluno. Uhum, É uma troca, né? É uma troca. O aluno vai aprender com ele e ele vai aprender com o aluno, porque, poxa, imagina aí, você está com um aluno que tem uma criatividade assim fantástica, né? E aí você está aprendendo junto com esse aluno, né? Porque muitas vezes são gerações diferentes, né? isso. Então, hoje em dia mesmo, né? Os jovens de hoje são completamente diferentes da maioria dos professores que estão dando aula, né? É outra pegada, é outro tipo de visão, né? É outra arquitetura, né? Então, a linguagem, né? A linguagem ela precisa ser muito clara, né? Entre os Às dois, vezes vem na né? época da escola. Deixa eu falar. Sim. Teve Tô uma lendo coisa aqui o Rejane colocando. Teve uma coisa que você falou aí agora, e que é interessante também do profissional, ele se preparar para isso, que é o seguinte: não apenas são gerações diferentes de profissionais da área de arquitetura, como também o profissional ele vai se deparar com isso na obra, que é aquela Sim. questão de tipo assim, o cara que já trabalha há não sei quantos anos executando aquilo ali, o mestre de obra, o pedreiro e tudo mais, e assim. Aham. Essa rede que você falou, essa questão dessa parceria, essa troca, isso não é apenas na faculdade, não. É na vida prática. É de fato quando se você, digamos assim, você está no dia a dia, em campo, trabalhando. Então, tipo assim, não é aquela questão que, tipo assim, somente o arquiteto sabe tudo, tá entendendo? E não é só o arquiteto que sabe tudo, não é só apenas o engenheiro que sabe tudo. Muitas vezes eu já me deparei com várias situações onde o mestre de obra, o pedreiro, o azulejista, ele acabou me ensinando muito. Então, a vida toda, na verdade, você se forma, o arquiteto, o técnico de edificações, o design de interiores, ele vai ter, no caso aqui, a formação acadêmica no papel. Então, assim, Uhum. a faculdade lhe dá a base, mas eu até brinco que a vida prática, a vida profissional, depois de formado, de fato, é a principal especialização que você vai fazer na sua vida profissional. Porque é a experiência que vai lhe lapidar e vai lhe ensinar com o tempo. Então, muitas situações eu me deparo onde o pedreiro acaba me ensinando uma coisa, o mestre de obra acaba ensinando outra, eu acabo ensinando eles também. Então, é uma troca. Sempre vai ter nisso. Às vezes um mestre de obra ele utiliza uma técnica para executar uma obra, para construir uma coisa, e você chega com seu conhecimento e mostrar de uma maneira, digamos assim, abordar de uma maneira que não seja muito invasiva, de mostrar a ele que existem alternativas diferentes de executar aquilo ali de maneira Uhum. mais eficiente e que gere menos custo para o cliente, que a obra consiga andar mais. Então, é importante isso. Então, você reconhecer que você tem algo a aprender com esses, digamos assim, esses colaboradores, esses prestadores de serviço, como de fato você também tem que mostrar que você pode trabalhar bem a questão deles e às vezes, digamos assim, aquele cara ali, ele já tem uma técnica boa. Você pode chegar e mostrar que ele pode ser melhor ainda. Sim. Olha, Rejane, ela diz o seguinte: quando você tem segurança e confia no seu trabalho, mesmo que seja algo novo, é desafiador e um aprendizado, independente da área, não fugir da raia. É, a questão da segurança, né, ela é muito importante pro profissional, como você colocou aqui, Rejane, de qualquer área, né? E aí, você ter a humildade, que aí eu vou complementar aqui o que Binha colocou, né? A humildade de entender e de ser transparente como você foi, né? Na questão do projeto do parque, né? Dizer assim, olha, eu não, nunca trabalhei, mas você colocou Uhum. uma vírgula dizendo assim, posso pegar esse desafio, né? E fazer uma coisa muito bem feita, porque eu tenho base, né? Então, a forma como você demonstrou, né? A tua segurança aí está na base, na sua base, né? Então, o seu conhecimento,
na metodologia que foi passada para você, te deu essa segurança de pegar esse desafio. E eu acho isso fundamental para qualquer profissional de qualquer área, né? A base. E a base, ela vem exatamente dessa questão do professor e do Uhum. aluno, né? O aluno também ele tem que entender o seguinte: se o professor não está te dando a resposta, vá atrás da resposta, né? Não fique com a dúvida. É muito ruim você ter dúvida quando você está nesse processo de formação profissional. Então, não teve a resposta onde deveria ter, que é no curso, corra atrás, vá atrás de um profissional que já está atuando, né? Uma pessoa que tem experiência. Então, assim, não fique parado, porque vai aparecer, vão aparecer situações que vão te colocar à prova. E aí você vai perder a oportunidade? Não, não pode, né? Então, eu acho que realmente, assim, a bagagem que a gente busca na graduação é importante, e inclusive, assim, correr atrás de estágio, né, Diego? Né? Isso. Estágio também ajuda muito, né? Mas tudo de fato você tem. Principalmente, pode falar. Não, eu acredito que tudo de fato, como eu falei, a faculdade ela lhe dá a base. Então você tem que correr atrás, você não pode ficar de braço cruzado. Você não pode Uhum, ficar imaginando, digamos assim, se achando bam 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 e esperando que sim. as coisas venham até você, não. Você tem que correr atrás. Então, às vezes, vamos supor, às vezes um comentário, às vezes o pessoal brinca comigo que quando eu converso demais com uma pessoa, tem uns colegas meus, e aí, já voltou com o projeto fechado? Algumas vezes eu digo, pior que já. Porque, de fato, assim, às vezes, aquela pessoa, ela, de fato, ela tem lá no fundo, eu já me deparei com, já teve vários casos, da pessoa, tipo assim, no meio de uma conversa, ela deixou escapar um assunto sobre reforma, sobre construção, e aí a gente foi conversando, foi tipo assim, foi arrodeando, devagarzinho e tudo mais, e aí na oportunidade que eu vi a maneira, digamos assim, de me apresentar e de fazer a pessoa entender um pouco do meu trabalho, a pessoa disse, tá, cheguei aqui. E aqui em Barreiros mesmo eu fiz muito isso. Alguns projetos que eu desenvolvi aqui na cidade foi dessa maneira. Eu chegando lá, acabei conhecendo, digamos assim, o proprietário de um ponto comercial, comecei a conversar com ele, explicar a ele que eu identifiquei algumas problemáticas que precisavam ser trabalhadas, como também alguns pontos fortes que precisavam ser ainda mais evidenciados. Então, essa abordagem de você fazer a pessoa entender de fato qual é a necessidade do espaço dele é importante, porque muitas vezes o cliente chega para o arquiteto tendo ele tem uma noção do que ele acha que realmente ele precisa. São aquelas duas vertentes. Até quando o cliente chega dizendo o que ele quer e o que de fato ele precisa. Então, às vezes, tem Uhum. situações onde o que o cliente quer é uma coisa que, digamos assim, às vezes ou vai gerar um custo extra, que não seja um custo desnecessário, ou uma coisa que, de fato, aquela intervenção não vai, no final das contas, atender a expectativa dele. Então, no meio da conversa, você consegue identificar, de fato, o anseio, que é aquela questão, né, o desejo e a necessidade, e, em cima disso, trabalhar, de fato, de uma maneira que você consiga atender as expectativas dele. E aí, tipo, eu acredito que para a gente rapidinho conseguir finalizar a parte do processo, né, desenvolvimento do projeto, a gente indo para, no caso, a última etapa, que foi aquela que a gente tinha parado na parte do partido, que foi, no caso, assim, a parte do projeto executivo. Que a parte desse projeto executivo, para a gente chegar nesse momento aqui, é de fato quando, digamos, eu já identifiquei e já mostrei realmente ao cliente o que de fato ele precisava. Então, eu consegui mostrar ao cliente que às vezes aquilo ali que ele queria inicialmente no projeto não seria a melhor alternativa. Proponham a ele alternativas do que de fato ele pode executar. E isso para, digamos assim, alguns profissionais não gostam de dar tantas opções para não perder tempo.
Já às vezes para alguns clientes isso é ótimo, porque de fato, para o cliente, imagine só, aquela pessoa que inventa de fazer uma reforma, uma construção, tem um profissional, ou às vezes contrata um profissional só para uma determinada etapa e depois resolve tocar a outra por conta própria. E quando a obra está finalizada, eu já escutei várias vezes isso, a pessoa dizer, eita, esse cantinho aqui eu podia ter feito de outro jeito. Então, assim, quando a gente testa as possibilidades ainda na fase de projeto, o cliente vai, digamos assim, ter, digamos assim, uma visão de todas as possibilidades para, de fato, assim, dizer assim, não, beleza, está batido o martelo, está aprovado, ele sabe que a construção vai ser executada da melhor maneira possível, da maneira que ele de fato discutiu, rediscutiu, teve a réplica, a tréplica, então foi de fato definido da melhor maneira que poderia ser trabalhado. Então, isso é muito importante. Então, quando de fato a gente identifica tudo isso na parte de anteprojeto, a gente vem para a parte de projeto executivo, que é a parte, digamos assim, mais detalhada do projeto, que é onde a gente vai fazer detalhamento de acabamento, de marcenaria, de elétrica, iluminação, gesso, pintura, decoração. Então, para se chegar nessa etapa desse projeto, a gente precisa trabalhar tudo isso digamos assim, em conjunto. Se você for parar para analisar o que a gente se propôs, no caso, né, descomplicando o processo de criação projetual, a gente consegue, no caso assim, com a vida profissional, a vida prática, o profissional, ele consegue, de fato, digamos assim, resumir isso, digamos assim, numa linha temporal que para o cliente é vantajoso. Mas a gente precisou explicar isso aqui, porque o que é que acontece? Quando o cliente chega para a gente e comenta que descreve como ele quer o projeto, o arquiteto ele trabalha desde o briefing, todas essas etapas que eu descrevi aqui. Só que a gente vai lapidando isso para que a gente consiga, digamos assim, filtrar de uma maneira que isso aí a gente consiga fazer um projeto rápido e gera o mínimo de custo, o mínimo de reprojeto, essas coisas, para ser o mais assertivo possível, para viabilizar ao máximo a questão da obra. E aí, quando a gente faz todas essas especificações, aí chega um ponto aí que é o que o cliente praticamente quer saber desde quando ele ainda está pensando no projeto até em todas as etapas do projeto, que é o custo. Que isso é uma coisa que todo mundo hoje, quando vai construir, está preocupado. Muitas vezes o cliente chega para mim e diz assim, Diego, eu quero desenvolver um projeto assim, assim, assado, mas não quero gastar nada. Aí eu digo, então, não construa. Porque assim, o que de fato vai acontecer quando o cliente contratar um arquiteto é que ele vai fazer com que o recurso que ele vai aplicar para aquela obra seja aplicado da melhor maneira possível. Então, a função do arquiteto é mostrar que, digamos assim, ou ele, como a gente tinha discutido na primeira parte da live, ou mostrar que, tipo assim, dá para fazer mais com aquele valor que ele tinha estabelecido, ou que a gente consegue fazer a casa toda tentando não extrapolar aquele orçamento. Então, essa questão, a preocupação com o custo, é praticamente o que mais direciona os projetos hoje em dia. Agora, de fato, quando o cliente vem, assim, para mim, dizendo, ó, eu quero um projeto de baixo custo, mas também eu quero uma coisa bonita e tudo mais, então eu vou, digamos assim, dosando, saber aonde eu posso, digamos assim, dar uma enxugada para compensar em outra área e tudo mais. Então, de uma maneira que fique equilibrada. A gente trabalha a questão da funcionalidade, embasado na questão do custo, mas também pensando em algo que fique esteticamente bonito, né? que tenha um estilo, que passe uma mensagem que, digamos assim, desperte emoções quando as pessoas adentrem naquele espaço e comecem a contemplar aquela vista, aquele monumento.
E aí, nesse caso aí, eu acho que meio que eu resumi aí no final que eu tinha anotado aqui para fazer, que é justamente o último ponto, né? Porque quando você analisa isso, que você consegue dosar, você consegue, digamos assim, fazer uma balança entre a questão de toda, digamos assim, as condicionantes que o cliente predeterminou, você faz um equilíbrio bom com a questão do custo-benefício, de fazer as especificações de materiais, de equipamentos, de mobiliário, que atenda à necessidade dele, mas acima de tudo você pensar principalmente na questão da realidade do cliente, de você desenvolver algo que de fato você saiba que vai atender à necessidade dele e que ele vai conseguir fazer com que aquilo saia do papel, que aquilo ali não Uhum. extrapole o orçamento e que não acabe frustrante, porque a função da arquitetura, de fato, é a gente, digamos assim, concretizar um sonho e não um pesadelo. Então a Transformar no gente tem que pesadelo. então a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que ter, Né? tem que ter todo esse embasamento para que de fato o projeto a gente consiga passar para o cliente da maneira mais clara possível o que de fato a gente vai conseguir executar dentro daquele orçamento ou não. Uhum. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para o Diego? Alguém tem alguma dúvida, pergunta ou falar, participar, Algo a acrescentar. acrescentar? Estamos finalizando então a segunda parte. É, eu queria que você, Diego, já que ninguém aqui se manifestou, então para a gente fechar. Ah, Rejane. Obrigada, Rejane. Obrigada também por participar, né? Suas colocações foram bem interessantes. E eu queria, assim, eu vou te falar o início de uma frase e você finaliza. Vamos fazer essa brincadeira? Bora? Mas antes, bora? É, antes eu vou dizer o seguinte, para quem chegou, né, aqui é a segunda parte da live, descomplicando o processo de criação projetual. Né? A primeira parte eu salvei, está no IGTV, e aí eu estou aqui, então, né, com o meu convidado, Diego Moraes, arquiteto e urbanista. E a gente vai finalizar essa segunda parte deixando a frase. Olha aí, viu? A sua responsabilidade, viu, Diego? Bora lá? Então, diante de tudo que você falou aqui, principalmente agora nessa parte final, é o seguinte. E você falou desafio, eu gosto de desafio, viu? Então vamos lá. O arquiteto não é caro, ele é. Ixi, ele é fundamental. Pronto. Muito bem. O arquiteto não é caro, ele é fundamental. Então, gente, muito obrigada Eu pela tenho, participação de eu vocês. tenho, eu Vai, tenho, eu Diego. tenho uma outra opção. Ah, Caro é fazer uma obra sem um arquiteto. ah, Em vez de fazer uma obra sem um arquiteto, pensando que você vai ter economia e você vai ver o que é o tamanho do buraco que você vai estar se metendo. olha aí, facilitador, Elton colocou também, né? Então, olha só, gente, muito obrigada pela participação de vocês, por terem ficado aqui com a gente também na segunda parte. Muito obrigada, Diego, por ter Eu que agradeço. aceitado o convite, viu? E olha aí, Rejane, ó, o barato sem arquiteto sai caro. Muito bem, Rejane. Então é isso. Lembrando que todas as quintas-feiras a gente está fazendo lives, né, com profissionais na área de engenharia, arquitetura, urbanismo e design de interiores. Semana passada foi com o engenheiro Melquisedeque Souza, falando sobre liderança. Hoje foi com o arquiteto urbanista Diego Moraes, falando um pouquinho aí para a gente, né, descomplicando
o projeto arquitetônico aqui com a gente. E semana que vem estarei com a design de interiores, Roberta Trigo. Então, gente, já deixa sempre agendado aí, todas as quintas-feiras, às 9 horas, aqui no Instagram da Avance Mais Cursos. Obrigadão, Diego, e até Valeu. uma outra oportunidade, viu? Você volta, tá certo? Não, Foi muito boa a live, muito obrigada. pode me chamar que eu acredito que para quem não sabe, e até eu me surpreendi, essa foi a primeira vez que eu participo de uma live e que, tipo assim, é uma coisa que eu tô trabalhando, eu sei dessa necessidade que eu preciso trabalhar a questão de mídias sociais e que eu sou, na verdade, um pouco travado para isso. Aqui eu dei uma respirada, algumas respirada profunda, apliquei umas técnicas de oratória que eu fiz um curso na época da minha monografia, e que me ajudou um pouco aqui, mas de fato aqui as pernas estão meio bambas, agora eu estou sentado aqui, tá de boa, mas assim, qualquer situação, quando precisar, aquela coisa, né? A Amanda, ela é consultora de carreiras, mas sempre que, digamos assim, eu acredito que quando você busca, de fato, o conhecimento, você está se moldando em busca também de se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Então, eu acredito que seja sempre válido essa questão de estar trazendo essas lives, digamos assim, esses debates, e estar trazendo um tema bem interessante que, quando precisar, toma aí. Ah, que bom, que bom. Esse é o foco mesmo das lives, esse é o objetivo, viu? Primeira live é sempre assim, né? Pois é, Regiane, é um desafio, né, pra gente. Então, a gente tem que estar sempre crescendo, acompanhando, né, o que está acontecendo. E eu acho fundamental a live ela ser para a gente transmitir, fazer essa troca, né, do Uhum. nosso conhecimento, da nossa vivência, né, e é muito, eu acho que quando a gente faz assim com vontade, né, com essa Com intenção, ela se amor. torna leve, né, com amor, ela se torna leve, é um papo bem bacana, né, então é Uhum. isso. Que bom que todo mundo gostou e a gente vai encerrando por aqui, tá certo? Então, tchau, tchau. Beleza. Um forte abraço, Diego. Um abração a Tchau, tchau, todos. Se Amanda. Valeu. cuidem e até a Uma próxima boa noite para semana. todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.